existencialismo de Sartre, ele vai dialogar com as teorias marxistas de sua época, né? Então, Sartre, de certo modo, vai aderir ao chamado materialismo histórico e não materialismo dialético. No que concerne essa adesão de Sartre a essa perspectiva marxista ambientada nessa noção do materialismo histórico, Sartre vai entender que, de certo modo, né, o homem é a construção de uma perspectiva subjetiva, uma construção de si mesmo, que vai nutrir uma determinação, né, de responsabilidade sobre si mesmo, e ao mesmo tempo ele necessariamente vai estar determinado por conta de suas escolhas, ou seja, existe uma gama de responsabilidade que recai sobre o homem a partir dessa perspectiva existencialista, né, que a existência que precede a essência, e a partir disso o homem, a partir de suas escolhas, se constrói, e se constrói a partir do momento pelo qual ele se relaciona para com o outro, para com a sociedade. Só que exclusivamente o homem não pode escolher, ele não está livre, na verdade, da escolha, ele está determinado a escolher, ele está condenado a escolher, mesmo não escolher já é um ato de escolha, mas ao mesmo tempo as suas escolhas elas não têm caminhos determinados, ou seja, estão delegadas a uma determinada contingência. Então, a partir do momento pelo qual ele escolhe, há uma determinada consequência que vai desembocar em uma determinada consequência, como já foi falado, mas essa determinada consequência, de acordo com a perspectiva que foi aderida por Sartre a partir desse marxismo histórico, né, vai reverberar em um todo de um contexto relacional através de uma estrutura social. Agora, qual é o diálogo de Sartre com essa noção do marxismo e o que é que Sartre mais veementemente vai discordar nessa noção do marxismo, né? O chamado marxismo dialético, né? A noção de que existem determinadas regras e estruturas sociais que, ao serem mudadas, vão trazer uma mudança efetiva na estrutura social de um modo geral, né? Diante disso, Sartre vai trazer uma perspectiva que vai abordar a noção da subjetividade, a noção da individualidade, a noção da perspectiva existencial em detrimento das escolhas que são feitas em relação com esses tipos de marxismo, né? Então aí vai surgir a noção da crítica da razão dialética, ou seja, se minha liberdade, porém, não depende somente da liberdade dos outros, ela também é condicionada por situações precisas, como as quais alguns projetos fundamentais dos homens têm de se defrontar. É com base nisso que Sartre enfrenta a questão da relação, né, da contraposição do seu existencialismo em relação ao marxismo. Então, de certo modo, Sartre diz que se um homem dizer o que um homem é, na verdade, significa dizer o que ele pode, e, reciprocamente, as condições materiais de sua existência circunscrevem o campo de suas possibilidades. Esse campo, por sua vez, depende estritamente da realidade social e histórica, como foi falado. Isso aqui é uma base do materialismo histórico, né, que Sartre vai aderir. Entretanto, podemos entender que Sartre afirma aderir sem reservas à teoria desse chamado materialismo histórico, do marxismo enquanto materialismo histórico, né? Para o qual, como diz Marx, o modo de produção da vida material domina em geral o desenvolvimento da vida social, política e intelectual. Entretanto, se Sartre adere, como já foi falado aqui, esse materialismo histórico, ele rejeita o materialismo dialético ou o marxismo dialético. Ele adere ao marxismo histórico diante de uma perspectiva do materialismo histórico e rejeita o materialismo dialético. Ou seja, seria uma representação para Sartre metafísica de leitura da realidade que não estaria coadunada com a sua noção de existencialismo, né? Então, essa dialética, Sartre até admitiria a possibilidade da existência dela, assim como eu entendo que Sartre possivelmente pode até assumir a possibilidade da existência de um Deus, apesar de Sartre ser ateu e fazer uma filosofia ateia que se pressupõe assumir a responsabilidade do homem pelo homem enquanto si mesmo e sua construção na sociedade a partir dessa noção subjetiva, né? Mas não temos a mínima prova disso. Em suma,
Sartre não aceita essas leis da dialética que foram propostas por Engels, né, contidos lá no livro Dialética da Natureza de Engels, como regras que poderiam guiar o desenvolvimento da natureza da história e do pensamento, ou seja, como estruturas que poderiam mudar as estruturas materiais das relações estruturais da humanidade. Então, a admissão para Sartre dessas leis gerais do devir implicaria um otimismo ingênuo que proclamaria um finalismo de tipo hegeliano. E, o que é ainda mais inadmissível para Sartre, é que reduziria o homem a um simples instrumento passivo da grande máquina dialética, incapaz de se subtrair ao mais rígido determinismo. Ou seja, em outras palavras, a doutrina da dialética seria um dogma e o dogma não hesitaria em se opor aos fatos. É essa a razão pela qual, diante de toda experiência possível, segundo Sartre, que o marxista não muda de opinião. O marxista transformou o marxismo em saber eterno e, desse modo, a busca totalizadora deu lugar a uma escolástica da totalidade. O princípio heurístico, procurar o todo através das partes, transformou-se em prática terrorista, liquidar a particularidade. Ou seja, o que Sartre está colocando aqui em voga aqui, segundo as palavras aqui do comentador aqui desse livro que está falando sobre Sartre, que é o Reale, né? História da filosofia, alguns pontos importantes, e vai ressaltar aqui também um livro importante de Sartre, A Crítica da Razão Dialética, deixa as indicações aí embaixo no vídeo, é justamente as apropriações, né, que os movimentos marxistas fazem, inclusive do próprio pensamento de Marx, apesar de que aqui diretamente ele está se referindo a uma extração direta de uma das obras de Engels, né? Mas mesmo assim, o pensamento marxiano, de um modo geral, ele tem um aspecto muito mais transitório, que, creio eu, dialogaria muito mais com uma perspectiva sartriana a partir de uma noção de existencialismo, né? Apesar dessa noção da subjetividade em Marx não ser abordada de um modo muito específico, né? Abordada de um âmbito mais geral, de um âmbito mais estrutural, de um âmbito muito mais relacional com as expressividades materiais da ambientação social, mas a teoria marxiana em si, ela tem essa abertura muito maior para essa inserção, como foi feito posteriormente ali na escola de Frankfurt, né? Com a inserção da psicanálise, a inserção de ferramentas nietzschianas que adentraram essa complementaridade da teoria marxiana, né, como a reestruturação da teoria marxiana. Mas aqui o que Sartre vai colocar em voga é justamente essa problematização, né, da apropriação política que há desses marxismos que se pretendem como diagnósticos irrefutáveis da realidade, partindo de um pressuposto que é um recorte da realidade, que é um diagnóstico da realidade, que se pretende colocar-se como doutrina absoluta da realidade, né? Então, Sartre, mesmo enquanto marxista, ele foi rejeitado porque ele não aderiu ao pacote completo daquilo que era considerado o marxismo predominante da época, que ainda é até hoje, de certa forma, para aqueles que se pretendem, que se intitulam marxistas, não marxianos, né? Então é um diálogo que vai muito além, né? Que o Sartre vai elaborar essa questão da subjetividade, entendendo que há essa responsabilidade da subjetividade em detrimento do escopo do modo relacional, mas não é fator único. Também existe a relação do materialismo histórico, mas não dessa noção, desse materialismo dialético, que seria uma autopromoção das mudanças sociais que mudariam as estruturas sociais, mas sim uma relação que se daria a partir dessa noção da subjetividade, a partir das limitações materiais, mas que partiriam também dessa noção subjetiva, dessa autorresponsabilidade, de se responsabilizar-se por si mesmo e por suas ações e por suas escolhas, por mais que, de algum modo, essa relação, por muitas vezes, se dê de modo limitador.